Então, pessoal, nessa videoaula com slides de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a classe gramatical dos numerais. O que é o numeral? O numeral é uma classe gramatical, ou melhor dizendo, uma palavra relativa a um número, como se eu escrevesse aquele algarismo por extenso. Então, quando eu uso o símbolo algarismo, eu estou usando o número. Quando eu escrevo usando palavras, eu estou usando o numeral. Essa relação número versus numeral pode ser muito bem observada aqui. Quando eu uso o algarismo, como traz a imagem, eu tenho os 10 algarismos com os quais eu formo toda a base, todo o sistema de numeração. Então, eu tenho o número. Se, porém, eu escrevo esse número, como eu posso ver aqui, 1, 2, 3, primeiro, um terço, aí eu estou usando o numeral, ou seja, classe gramatical, palavras. Os numerais podem se classificar de acordo com o seu uso, sua aplicabilidade. Cardinais são usados para indicar quantidade, 1, 2, 3, 10, 20, 100. Ordinal, usado para indicar ordem, colocação, posição, primeiro, terceiro, vigésimo, quarto. Fracionário é utilizado para indicar a parte de um todo, um quarto, 2/3, 3/5, metade, meio. E multiplicativos são usados para indicarem quantidades maiores, como dobro, triplo, quadruplo e assim por diante. Os numerais também podem indicar coleção ou conjunto, por exemplo, dezena, 10, dúzia, 12, centena, 100. Em relação à aplicabilidade e o uso dos numerais, nós, como já falamos anteriormente, eles podem ser indicativo ou quantitativo, que são os exemplos dos numerais cardinais, classificativo, quando eu quero ordenar, partitivo ou partitativo, quando eu quero indicar a parte, e ampliativo, quando eu quero ampliar esse valor. Uma observação importante, tendo em vista que nós estudamos na aula anterior o artigo, às vezes nós confundimos o um ou uma, se artigo, se numeral. Como desfazer essa confusão? O um vai ser, ou a uma, tanto faz, ele vai ser numeral quando ele indicar quantidade, ou seja, quando eu puder substituí-lo por um número. Por exemplo, comprei 1 litro de álcool, eu posso substituir por 2 litros, 3, posso colocar um número no lugar 1, o algarismo 1. Agora, ele é artigo quando ele não está querendo transmitir a ideia de algo contável, que eu estou contando, mas algo que é indeterminado. Por exemplo, uma mãe diz para a filha, pega um brinquedo para ele. Então, esse brinquedo pode ser um só, mas pode ser mais de um. Porque ela está dizendo um, ela quer dizer qualquer um, e não se referindo à quantidade. É muito importante observar que isso também se dá pelo contexto. Então, você vai ler no contexto a frase e perceber se ali de fato a intenção é indicar quantidade, aí é numeral, ou se é apenas indeterminar, ou seja, dizer qualquer um, algum, aí é artigo. Vamos ver alguns usos. Aqui na tirinha de H, né, nós fazemos um par perfeito, que par também é um coletivo de 2. Se continuarmos engordamos, faremos um quadruplo perfeito, que aí é um multiplicativo. 90% da população joga lixo nas ruas. E aí, estou me sentindo um zero à esquerda, que é uma expressão que a gente usa, zero à esquerda, que ele não aumenta o valor significativo do número. Nova linha Palmolive Naturals. Cabelo 5 vezes mais forte, 3 vezes mais macio. Aqui o anunciante preferiu colocar o algarismo no lugar da palavra, mas poderia ser escrito 5, poderia ser escrito 3. Aqui não dá para ver bem a imagem, mas a gente tem um terço, nós temos aí um terço novamente, 2 terços e assim por diante. Então o numeral ele tem essa função, a função de fazer o que o número faz, porém de forma escrita. Então se eu opto pelo algarismo, que é o número,
né? É uma coisa. Mas eu posso optar também pelo numeral, que é a palavra escrita. A principal diferença entre número e numeral está no sentido, ou no significado que ela tem, na forma de escrever ou na quantidade. E a resposta é na forma de escrever, porque eu posso escrever, colocar o algarismo 1, como tem aí no início da questão, ou escrever o M. E vai ter o mesmo valor, o mesmo significado, vai indicar a mesma quantidade, porém, forma escrita diferente. Numeral que expressa partes. Qual é o tipo de numeral que expressa partes? Cardinal, ordinal, fracionário. Fracionário. Em que sentença o termo uma é um numeral? Lembra da ideia do contexto. Quero apenas uma caneta, por favor. Olha, peça ajuda a uma de suas amigas. Quando tiver uma oportunidade, eu te envio. Vamos começar pela C. A C não é, porque quando tiver uma oportunidade, talvez ele está esperando a primeira oportunidade. Então, aqui esse não quer dizer uma no sentido de quer dizer, porque também seria duas oportunidades. Se ele tiver uma, ele já envia. Então, ele é indeterminado. Peça ajuda a uma de suas amigas. Pode ser qualquer uma de suas amigas ou qualquer uma das amigas. Então, é indeterminado também, é um artigo. Agora, no exemplo A, quero apenas uma caneta, por favor. Quer dizer, ela não quer duas, ela quer apenas uma, no sentido de quantidade. Muito bem. Então é isso, pessoal. Lembrar que o numeral é quando eu escrevo o número. Número é o algarismo, o desenho que você faz. 1, 2, 3. Quando eu escrevo o M, D-O-I-S, 2, aí eu estou usando numeral. Então é isso. Percebendo também o uso, a aplicabilidade, o contexto, muito importante. Até a próxima, então, se Deus permitir.